Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Estamos em mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Gosta de animais de estimação? Claro que sim. Imagine agora ter um animalzinho que é uma cobra venenosa em sua casa. Mas assim é com o vício chamado inveja. Nós levamos para a nossa casa e ele começa a crescer e torna-se um ser venenosíssimo que pode inclusive matar. Hoje então iremos abordar este tema que graça por toda a sociedade, o mal da inveja e quais as suas consequências. Para entendermos bem o que é a inveja e qual é a gravidade e a universalidade deste mal, vamos ver primeiramente o que é que nos diz a Bíblia sobre o assunto. Vejam só que no livro da Sabedoria, o autor sagrado narra que foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo. Então, aqui, vejam só, são duas coisas. Primeira coisa, que o pecado dos demónios, ou seja, o pecado dos anjos decaídos, foi um pecado de inveja, ou seja, um pecado de comparação. E por isso é que é o brado, a palavra Miguel, significa quem como Deus, ou seja, quem quer se assemelhar a Deus, quem ousa assemelhar-se a Deus. Uma arrogância brutal. Mas, por outro lado, diz também que a morte entrou no mundo. Ou seja, reparem que a primeira morte de que nos fala a Bíblia foi provocada pela inveja. Quer dizer, a primeira morte não é uma morte natural. Não. É Caim que mata o seu próprio irmão. Mata Abel. Diz aqui o texto sagrado que o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. E Caim ficou extremamente irritado com isso e o seu semblante tornou-se abatido. Então nós aqui já temos um primeiro ponto, e que é a inveja enquanto uma tristeza. Ou seja, vejam só que o Catecismo da Igreja Católica nos vai dizer que a inveja é a tristeza que se sente perante o bem alheio. Ou seja, ela é um sentimento de angústia, é um remordimento, um abatimento. Ao contrário do que habitualmente se pensa, a inveja não é simplesmente querer ter aquilo que o outro tem. Realmente, nesse aspecto, a inveja é uma ganância, é uma ambição. Mas nem sempre é pecado o querer o que o outro tem. E por isso, São Tomás de Aquino, ele irá especificar que a inveja, propriamente, é o bem do outro considerado como um mal pessoal. Ora, a pessoa entristecer-se com a felicidade alheia, com o bem do próximo, é claramente um pecado oposto à caridade. É revoltar-se contra a ordem disposta por Deus, contra os desígnios do próprio Deus. Bom, e aqui vemos claramente um segundo aspecto da inveja. É que a inveja é um pecado do espírito. É um pecado profundo da nossa alma, que se transforma facilmente numa doença, isto é, num vício. E por isso é que o Catecismo, no seu ponto 2539, nos dirá que a inveja é um dos vícios capitais. Naturalmente, tem como fonte o egoísmo da pessoa. Vejam como a inveja é um pecado diretamente contra, aliás, um dos mandamentos menos comentados, que é o 10º mandamento, não cobiçar as coisas do próximo. E por isso o Catecismo cita o Deuteronômio, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento ou nada que lhe pertença. Ora, tudo isto aqui é cobiça, é ganância. Mas é que a inveja não é só isso. Não é somente querer o que o outro tem. Não. A inveja é pior. É ficar triste porque o outro tem. E isto é muito mais grave. Não porque eu até queira ter, não, porque de repente a pessoa não quer aquilo. Mas é só porque o outro tem. E por isso é que o próprio Catecismo vai citar Santo Agostinho, que diz que a inveja é o pecado diabólico por excelência. Ela desgasta a pessoa. Ela é como um verme que vai corrompendo os ossos. Aliás, a inveja, segundo o livro dos Provérbios, é a cárie dos ossos. E vejam só uma coisa.
O invejoso, normalmente, ele é super analítico das faltas e defeitos do próximo, mas completamente cego para si mesmo. Santo Agostinho vai dizer, ao comentar o milagre do cego de nascença, que os fariseus, como se comparavam com Nosso Senhor, quando viram o milagre do cego de nascença, a luz que o cego ganhou nos olhos foi a que desapareceu dos corações deles. Eles ficaram cegos. E por isso é que o autor do livro de Ben Sirá vai se perguntar: que coisa há de pior do que um olho invejoso? Vejam que Nosso Senhor condena a inveja como um dos males que sai do coração do homem e o torna impuro. Quer dizer, ao contrário da caridade, que é benevolente, que deseja o bem, a inveja deseja sempre o mal. Quer dizer, não é tanto querer o que o outro tem, mas é desejar para ele só o mal. Claro que para alguns o invejoso será sempre amicíssimo, super solícito, até muito prestativo. Não existe mal absoluto. Mas é que para outros ele terá um pó, ele terá um ódio e ele arranjará qualquer pretexto para deitar abaixo, inclusive a calúnia e até o malefício. Aqui em Portugal, por exemplo, num recente inquérito, conseguiu-se concluir que mais de 60% das pessoas que vão a bruxas, espíritas e cartomantes vão com medo do mal de inveja. É que essas paixões, no caso a inveja, descontroladas e furibundas, concedem permissão ao diabo. E o diabo age e ganha cidadania. Isto parece um bocado de exagero. Seu padre, isso é uma ideia de outros tempos. Não, é de outros tempos, mas é-nos ensinada pela Sagrada Escritura. Vocês vejam só que no caso do rei David, o que é que se passou com ele? Ele vencera Golias e então as mulheres, está no livro de Samuel, as mulheres cantavam: Saúl matou 1000, mas David matou 10.000. E diz o texto: Saúl irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal coisa. Então dão 10.000 a David e a mim só 1.000? Só 1.000 que eu matei? Só lhe falta a coroa. Então, inveja. E a partir daquele dia, Saúl olhou David com maus olhos. E no dia seguinte, apoderou-se dele um mau espírito permitido por Deus. Então, vejam só como a inveja fez com que um mau espírito se tivesse apoderado de Saúl. E dominava os pensamentos, dominava o coração, enfim, dominava as atitudes do rei Saúl. Mas agora vejam uma coisa. É que a inveja só se dá entre pessoas que têm algo de semelhante. Então, são 2 jovens, ou são 2 jovens, são 2 empresários, quer dizer, são 2 pessoas de idade. Sempre haverá alguma coisa semelhante, ou na idade, ou na profissão, no que seja. Nunca haverá, é impossível, uma inveja entre o neto e o avô. Isso não existe. Agora, porquê que a pessoa tem essa inveja? Quais são, digamos, os pontos? Podem ser milhares de pontos, quase como o que existe. A influência de alguém, são os dons pessoais de alguém, são as qualidades intelectuais do outro, ou muitas vezes a beleza física do outro. Como, por exemplo, nos é narrado no clássico da Branca de Neve e dos 7 Anões. A madrasta que dizia: espelho meu, existirá alguém mais bela do que eu? E o pior é que existia. E daí, inveja. Bom, com isto nós vemos que a inveja é uma condição da natureza humana. E ela não escolhe idades. Infelizmente, a sociedade atual favorece enormemente a inveja, através da competição, através da comparação. Até muitas vezes em crianças nós vemos a inveja. E deve ser combatida. Nós temos que prestar muita atenção na inveja, sobretudo quando a pessoa é pequena, porque é aí que está-se a desenvolver a sua personalidade. Mas infelizmente há quem diga, até nos dias atuais, que a inveja é uma extensão do nosso ego. A inveja é uma extensão da nossa autoestima. Isso é uma estupidez, quer dizer. A autoestima, se é uma coisa boa, e realmente toda a gente gosta de ostentar. Mas é curioso que a inveja toda a gente camufla. Ou seja, é confundir propriamente uma propensão boa, o gosto que a pessoa tem de amar-se a si mesma, com o pecado da inveja. E com isto, a pessoa pode se perguntar: mas, Sr. Padre, então é possível vencer a inveja? Claro que é possível vencer, porque para Deus tudo é possível.
Primeira coisa, eu devo rezar e pedir a Deus para que eu me conheça interiormente e que Ele me ajude a extirpar do fundo do meu coração todo e qualquer sentimento de comparação. Mas depois, por outro lado, eu devo pedir para admirar sempre toda e qualquer qualidade alheia. Então eu vejo que alguém tem um dom extraordinário. Eu vejo que alguém tem uma qualidade, uma beleza mais do que a minha. Dê-o graças. Eu devo dar graças a Deus. Porque Deus deu essa capacidade a Ele que não o deu a mim. Mas Deus deu também a mim outras capacidades, outros dons, outras qualidades que não deu a Ele. E assim, eu através da admiração, que é uma virtude que infelizmente desapareceu da face da terra, eu vencerei o vício da inveja. Isto é o que eu devo incutir, não só para mim mesmo, mas incutir também nos outros, sobretudo nos jovens, nas crianças. Porque, vejam, na caridade, no amor, na admiração, não existe o rancor, não existe a inveja. E por isso é que São Paulo diz, no seu hino da caridade, ele diz algo lindíssimo, que a caridade é benigna, não é invejosa. Ela não se irrita e nunca guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Ela tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam que os santos, se tinham inveja, eles acabaram por vencê-la. Porquê? Porque eles pediram e souberam crescer no amor a Deus. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.